Olá, meus amores. Vamos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, matemática, nós vamos falar sobre algumas unidades de medidas. Como que a gente medimos? O que compramos com essas unidades? Vamos lá saber um pouquinho? Vamos falar sobre medidas de comprimento. O metro é uma unidade de medida, é a unidade de medida de comprimento, tá? O tamanho do metro é 100 vezes maior do que o centímetro. Nós temos as coisas que nós compramos maiores que o metro e menores que o metro. Medir faz parte do dia a dia. Entre as medidas mais comuns está a medida de comprimento, que é o metro, identificado pela letra M. As grandes medidas, nós usamos o quilômetro. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. E as pequenas medidas, nós usamos os centímetros e os milímetros. Centímetros é identificado pelas letras CM e milímetros MM. Nós usamos para medir comprimento a fita métrica, a mão, o metro articulado, os pés, a trena, a régua e outras formas de medidas. Vocês sabiam que antigamente o homem usava o próprio corpo para medir, tá? Ele media a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbico. Por volta de 1790, essas unidades foram padronizadas. Surgiu o quê? O metro, como unidade fundamental. Então, nós temos as medidas de comprimentos maiores que o metro e menores que o metro. Tá? O que nós podemos comprar, tá? A metro? Fita, nós vamos ver alguns. Fita, tecidos, corda, zíper, fechecler, que a gente chama de zíper e fechecler, e também fios para fazer tomada, para fazer um varal, tem gente que faz varal com fiação. Então, isso nós compramos a metro. São algumas coisas que nós compramos a metro. Então, nós temos alguns instrumentos de medidas de comprimento e o que nós podemos comprar com o metro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de capacidade. Quando fala de medida de capacidade, nós estamos falando do litro. Líquidos, aquilo que a gente pode comprar através do litro. Existem medidas maiores que o litro. Quando a gente compara com o litro é a medida central, mas existem medidas maiores que o litro e medidas menores que o litro, tá? Então, vamos lá. A unidade de medida de volume ou capacidade, tá? Tem o símbolo L, que é o litro. Então, nós temos aí, nessa imagem, o litro, medida litro. Existem as medidas maiores que o litro e as medidas menores que o litro, que é o mililitro, tá? Olha o que nós podemos comprar com litro. Gasolina de carro, óleo, leite em caixinhas, desinfetante, álcool, detergente, água. Existe muita coisa que a gente pode comprar com o litro, que são os líquidos, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de massa, tá? Que é o quê? Peso. O que que a gente compra a peso, tá? Ou até mesmo que é aquilo que a gente pesa. Então, o quilograma é utilizado na medição
do peso de carne, café, margarina, frango, peixe, frutas, legumes, verduras, bolos, doces, pães, isso tudo é comprado a quilo. Então, o quilograma também é utilizado nas balanças que medem o peso das pessoas, de verduras, de trigo, de arroz, de feijão. Então, o instrumento utilizado para medir a massa, quer dizer, o peso, tá? É a balança, tá? E a massa é medida em quilos, que utilizamos com a letra K e G. Existem as medidas maiores que o quilo, que são as toneladas, e as medidas menores que o quilo, tá? Então, a balança é o instrumento usado para medir a massa de alguma coisa. Então, nós temos aí nessa imagem, até as pessoas também utilizam a balança para ver quanto estão pesando. E algumas coisas que a gente compra aquilo, como os legumes, carne, peixe, bolo, tá? Nós temos aí a imagem do fubá, tem do leite em pó, é tudo aquilo. O açúcar, tem o arroz, tem o feijão, tá? Então, olha só, hoje nós tivemos uma aula muito rapidinha sobre as medidas que a gente usa, tá? As medidas de comprimento, que é o metro, medidas de capacidade, que é o litro, e medidas de massa, que é o quilo. Mesmo de longe, vocês estão muito pertinho aqui no meu coração. Beijos, meus amores, e até a próxima videoaula.